Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui para falar de Corinthians com vocês. Timão que tem clássico amanhã contra o Palmeiras e um jogador especificamente gosta muito desse clássico. A gente vai falar quem é e como que ele rende contra um dos nossos maiores rivais. Vamos falar também sobre a situação do Meia Luan, que teve proposta e mais uma vez disse não. Outro assunto não menos importante é com relação à CBF, que aumentou de 5 para 7 o número de estrangeiros no futebol brasileiro. É uma boa notícia para o Timão. Bem-vindos ao 12 em Campo, eu sou Ivan Andrade. Fica com a gente, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e depois da vinheta eu conto tudo para vocês. Fala, meus amigos, bem-vindos, 12 em Campo News desta quarta-feira, dia 15 de fevereiro no ar, e a gente começa falando aqui sobre o aumento do número de estrangeiros aprovado ontem pela CBF, né? A CBF fez uma reunião com representantes dos 20 clubes da Série A e, por unanimidade, este número foi aumentado de 5, que era o limite, para 7 jogadores estrangeiros. Então, isso é muito bom, porque dá uma possibilidade maior das equipes poderem fazer contratações de mais jogadores estrangeiros. O Corinthians hoje tem 6 atletas não nascidos no Brasil, né? São eles Rafael Ramos, lateral direito, o Bruno Mendes, zagueiro, o Balbuena, que é paraguaio, o Fausto, que é argentino, o Cantillo, colombiano, e o Ángel Romero, o Romero paraguaio. Então temos aí estas situações. A partir de agora já está valendo. As equipes poderão ter até 7 jogadores estrangeiros em campo, isso aprovado por unanimidade. Alguns clubes têm até mais, né? O São Paulo, por exemplo, tem 8 jogadores não nascidos no Brasil. Então fica bom para todo mundo pode ter reforços, todo mundo pode começar aí a pensar até em novas contratações, principalmente nesse setor que o Corinthians precisa tanto, que é um meio-campo. O Corinthians não olha para jogadores brasileiros nesse momento. O Corinthians continua apenas olhando, tá, minha gente? E observando e monitorando jogadores que atuam fora do país. Tem a questão do Igor Coronado, que é brasileiro, né, mas fez a carreira toda no futebol árabe, ele tem dupla cidadania, né, ele é brasileiro e italiano, então ele não entraria como um estrangeiro aí. Tem outras possibilidades, né, que o Corinthians busca aí no mercado internacional. Tem até o dia 4 para fazer essas contratações quando fecha a janela de transferências. Então, até 4 de março, tá, minha gente? 4 de março, portanto, aí, olha, 20 dias aproximadamente aí para que o Corinthians possa anunciar algum reforço e aumentar a sua lista de jogadores não brasileiros no seu elenco. Bom, entrando em outro assunto agora aqui, já que segue, né, sem nenhuma solução, é a questão do Luan, tá, minha gente? Que situação que é o Luan. Todo mundo sabe, o Luan fez um contrato de 5 anos com o Corinthians, rei da América, já chegou a valer 20 milhões de euros. Hoje, o valor de mercado do Luan é de 1 milhão e 500 mil euros. 1 milhão e 500 mil euros é o valor de mercado do Luan. O Luan está afastado, o Luan segue treinando separado, ele não será aproveitado, o Fernando Lázaro já deixou isso desde quando assumiu, e o jogador segue recebendo ali um salário de 800 mil reais todo mês. Nenhuma proposta de forma mais contundente, de forma mais séria pelo Luan, nenhuma equipe do futebol brasileiro pagará 800 mil reais de salário ao Corinthians. O Corinthians aí é responsável por essa bobagem de um contrato de 5 anos. Alguém pode falar, mas e se ele desse certo? A gente não pode considerar o se, né? Não,
ou deu certo ou não deu certo. Nesse caso, não deu certo. Então, o Luan treina separado. O Corinthians, para tentar amenizar essa situação de um contrato que vai até o final de 2023, até dezembro, chamou o Luan para uma conversa. O Luan tem aí perto de 10 milhões de reais ainda para receber até dezembro, entre salários, enfim, todos os direitos trabalhistas. Muita gente pode não concordar, muita gente pode achar que não é correto, mas a lei o protege. A lei diz que ele não está cometendo nenhuma infração. Né? Cabe ao Corinthians colocar o jogador para relacionar, para treinar com o grupo, para jogar, ou não. O Corinthians optou em não fazer isso. Chamou o jogador para um acordo. Ofereceu algo em torno de 5 milhões de reais para o Luan rescindir o contrato de forma amigável, seguir a sua carreira, seguir o seu futuro. E o Corinthians assim tiraria esse peso da sua folha salarial todo mês. O Luan disse não, que não tem acordo, que ele quer receber os meses que ele tem direito até dezembro, ou paga o valor integral dos 10 milhões aproximadamente, né? Ou ele continua treinando separado, para ele está tudo bem, para ele parece que não faz a menor diferença estar jogando ou não estar jogando. E é muito provável que não faça mesmo a menor diferença. É um jogador que perdeu totalmente o interesse pelo futebol, perdeu totalmente a vontade de jogar futebol, então está ali, podemos dizer, né, sugando 800 mil reais do Corinthians todo mês. Mas, repito, a culpa não é só do Luan. O Luan tem uma parcela de culpa nisso. A direção do clube tem a maior parcela nesse negócio. Um contrato de 5 anos com salário altíssimo. Repito, chegou com status de ter sido o melhor jogador, o rei das Américas. Hoje vale 1,5 milhão de reais e ninguém quer. Então o Corinthians ainda tem uma esperança de conversar novamente com o Luan e tem a esperança de que esse acordo seja feito de forma amigável e que o Luan possa rescindir o seu contrato o quanto antes por um valor menor do que tem o direito a receber e aí sim seguir aí a sua carreira ou parar de jogar futebol, que é o que já vem acontecendo. O Luan não é mais um atleta de futebol. O Luan é um ex-jogador que recebe um salário na casa de quase 1 milhão de reais por mês. Bom, para a gente finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o clássico de amanhã. Corinthians e Palmeiras, Neoquímica Arena, 9h30 da noite. Jogão, segundo clássico do ano. Primeiro, o Corinthians venceu no estádio do Morumbi o São Paulo por 2-1. Fez um jogo no segundo tempo muito preocupante, se encolheu muito, mas saiu do Morumbi com a vitória, quebrou um tabu que já era longo e agora parte para o segundo grande jogo da temporada. Quando o Corinthians enfrentou o São Paulo, vivia um momento um pouco diferente, vivia um momento um pouco melhor. Hoje, o momento é outro. O Corinthians vive um momento de turbulência. O Corinthians vem de 2 resultados ruins. Derrota para o São Bernardo, empate com Portuguesa, sem marcar gols nessas 2 partidas e o pior, jogando um futebol muito ruim. Pega um Palmeiras que vem embalado no campeonato, nos 8 jogos que fez, venceu 6 e empatou 2, invicto, jogando bem, mesmo quando atua com o time reserva. Vai pegar o Corinthians com o time completo. O Corinthians também deve ir a campo com o time 100%. O que chama atenção nesse jogo é o Roger Guedes, ex-jogador do Palmeiras, e que nos últimos 4 confrontos contra o Palmeiras marcou 3 gols. Nesse Campeonato Paulista, o Roger tem uma média de 1 gol a cada 2 partidas. É uma boa média. É uma boa média para o Roger Guedes. Mas contra o Palmeiras, nos últimos 4 jogos, o Corinthians marcou 3 gols. E os 3 gols foram marcados pelo Roger Guedes. Então, é a esperança, né, aquela famosa lei do ex, que ela continue prevalecendo, que o Roger Guedes siga aí nesse bom momento, neste ano, nesta temporada, e claro, fazendo gols contra o Palmeiras. Ainda sobre o time, os 3 jogadores que chegaram da seleção sub-20, Giovani, Pedro e Guilherme Biro, já se apresentaram, já
foram até o CT, já iniciaram os trabalhos, os treinamentos, mas dificilmente esses jogadores serão aproveitados pelo Lázaro nessa partida. Eu ainda tenho um pouco de esperança com relação ao Giovani, que é o mais preparado dos três, já atuou em 19 partidas na equipe do Corinthians como jogador profissional, então o Giovani pode ter aí uma chance um pouquinho maior para ser relacionado. Se vai entrar no jogo, se não vai, é uma outra questão, é o Lázaro quem decide. Mas com relação ao Guilherme Biro e ao Pedro, é pouco provável que sejam relacionados para esse jogo. Talvez na próxima rodada o Lázaro já os relacione. O Lázaro que tem utilizado muito pouco os garotos da base, poucas chances, até agora usou pouco tempo Wesley e usou menos tempo ainda o Arthur Souza. Apenas esses dois atletas tiveram oportunidades nesse time principal do Corinthians sob o comando do Fernando Lázaro, quando muita gente imaginou que ele fosse dar oportunidade para a garotada. Mas por enquanto seguem ali entrando muito pouco, entrando praticamente nos acréscimos e sem condição nenhuma, é claro, de mostrar alguma coisa dentro de campo. O jogador entra faltando 5 minutos, não tem como render. Então, a esperança que Pedro, Guilherme Biro, que ainda tem essa questão contratual, e o Giovani, desses três jogadores estarem à disposição amanhã é pouco provável. É muito difícil que isso aconteça. Tá bom? A gente volta hoje, 9 da noite, sim, com live. Espero todos vocês. Muito obrigado pela companhia. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Obrigado por acompanhar o 12 em Campo e por estar aqui comigo. Te espero às 9. Valeu, abraço, tchau, tchau.